Amém? Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E saber que o vosso pecado vos achará. Lembra disso que eu falei? O vosso pecado vos achará. Amém? Você glorificando o Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O máximo de atenção, para que você não saia daqui da mesma maneira que adentrou por essas portas. Amém? Que você entenda só um propósito. Quando nós vamos a um culto, num dia de domingo, adorar e engrandecer, e sermos mudados. Amém? Só para que você entenda, eu vou tentar explicar o que ele quer dizer aqui e vou aplicar na igreja. Amém? Aqui essa passagem é quando Moisés saiu do Egito, levando as 12 tribos e na promessa de uma terra prometida de Canaã. Só que essa terra prometida, ela estava muito distante. E passaram por os inimigos e foram morrendo muitos do povo de Deus. E ao chegar à beira de Canaã, à beira do rio de Canaã, no Jordão, 2 tribos em particular disseram bem assim: nós não iremos. Nós ficaremos aqui porque nós temos muito gado. Então a gente não nos interessamos a parte de dentro de Canaã. A gente prefere ficar nas beiradas, onde há pastagem. A tribo de Rubem e de Gade decidiram ficar. Então Moisés disse: olha, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque se vocês ficarem, para a gente enfrentar os gigantes que moravam lá, para a gente enfrentar todo o povo que morava lá na terra de Canaã, até chegar a vencer e tomar a posse, com 2 tribos a menos seria muito mais difícil. Então Moisés fez um acordo com ele, disse: olha, você libera os seus exércitos, nós vamos e guerreamos, e depois nós liberamos e eu lhe dou a terra. Olha só, é um pacto que eu estou fazendo com você. Se você não cumprir, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei, o vosso pecado vos achará. E algumas traduções vai dizer: vos há de achar. Amém? Amém. Só para que você entenda. Hoje, como o vídeo foi usado para falar, testificando a palavra, Diógenes também. Então, a palavra de Deus, ela vai se completando. Ou seja, no domingo eu preguei, quando foi que você se converteu? Na terça eu preguei sobre pecadinhos bobos que vai trabalhar na nossa vida para que a gente nos perca. Ou seja, nós nos preocupamos com o adultério, com a prostituição, com não matar, com não roubar. Mas em pequenos pecados nós tropeçamos, como a mentira, odiar, falta de perdão. Entendeu? E na quinta foi Diógenes que pregou. E hoje eu vou falar sobre algo, o complemento do gancho de quinta-feira de Diógenes, né? Aleluia. Olha só. A igreja moderna, a igreja cristã, a igreja gospel, a igreja protestante, seja lá qual for a denominação que você congregue, seja lá qual é a doutrina que você recebe, ela hoje menospreza o poder do pecado. Ela menospreza. O pecado hoje é algo que eu me resumo eu não vou matar, eu não vou entrar em brigas, eu não tenho palavra, eu não vou dar palavras duras. Se resumem apenas pecados tolos, que ao nosso entendimento não causam impacto algum. Mas que hoje o pecado nas igrejas, ela não é chamada mais de pecado, é chamada de tropeço, falha. É algo psicologicamente introduzido na minha mente que eu não consigo parar de fazer. É algo que está dentro de mim. E outro ainda vai dizer que é a sua natureza. Eu nasci assim. Eu não posso mudar porque eu já nasci assim. Aleluia. Sabe por quê?
porque o poder que o pecado causa, a gravidade que o pecado é, ele foi esquecido pelas igrejas. Glória a Deus. Ou seja, eu conversando com um irmão lá no Gil Barbosa, ele me dizia assim: irmão, hoje em dia Deus não pode dizer para uma mulher cobrir seu busto, hoje em dia Deus não pode pedir para uma mulher usar uma saia decente, não que isso vai levar ao céu, mas quem é do céu sabe o que vestir. Glória a Deus. É mais ou menos assim que funciona. E eu estava tentando explicar para ele isso, mas não vem ao caso. Ou seja, o pecado está sendo psicologizado. É algo que você diz: é assim mesmo. Deus me entende. Ele me compreende, Ele conhece o meu coração. É Ele quem me sonda. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Glória. Aleluia. Não faça isso. Todas as vezes que você botar na sua mente ou pensar que o pecado ele não tem tanto poder assim sobre você, você se engana. Porque você não lê a Bíblia. Bastou quantos pecados mesmo para Deus expulsar Adão e Eva da sua presença? Glória a Deus. Você só hoje pecou quantos, hein? Entre mentiras, brigas, glutonarias, entre odiar, entre falar, em ofender. Aleluia. Pastor, não ofendi ninguém da minha rua não, só ofendi minha mulher. Foi? É a mesma coisa, filho. É teu irmão. Glória a Deus. Não ofendi nenhum não, pastor, ofendi meu marido, chama de esquerda nojento. Foi? Tá bom. Glória. É a mesma coisa. Aleluia. Ou seja, ele se tornou algo pragmático. Se tornou algo que nós não damos tanta importância. Eu entro lá na igreja, o pastor ora, eu sou perdoado. Glória. O pecado na sua vida se tornou pragmático. Ele não tem mais, ele não lhe causa mais, não lhe constrange mais. O pecado não lhe deixa mais com vergonha. Porque você se acostumou a viver naquela prática. E isso agora você não é mais tão grave assim. Nem você. Mas se você vê alguém fazendo a mesma coisa que tu. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, há algumas traduções para a palavra pecado. Glória. A palavra pecado ela pode ser chamada de hamartine, hamartane, ou amartia, ou anomania. O que quer dizer tudo isso, pastor? São palavras hebraicas e gregas Glória. que denominam a palavra pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade e a lei de Deus. Você vai entender já o que eu estou falando. Glória. Ou seja, a quebra da natureza de quem é Deus. Qual é a natureza de Deus, irmão? Que vocês aprenderam aqui. Deus é um Deus que ele é 3 vezes santo. Não é isso? Glória. Amém? Entenderam até aí? Glória a Deus. E há 3 níveis de pecado com Deus. Há a iniquidade, a transgressão e o pecado. Glória. Pastor, mas qual é a diferença? Tudo não se denomina pecado? É. Mas a iniquidade é a perversão da lei de Deus. Ou seja, os líderes, ovelhas, presbíteros, seja ele qual for o mais santo de Deus, ele vai usar a palavra de Deus. E aí ele vai distorcer ela e vai dizer que Deus conhece ela por dentro e por isso ela não, ela é um nível a mais diante dos outros, ela é mais importante do que os outros. Ou então se quereres comerás o melhor dessa terra. Ou seja, ele distorce a palavra e lhe convence que aquilo que ele falou é verdade. Por quê? Porque o falso profeta ele não engana você com mentiras, ele engana você com meias verdades. Aleluia. Certo? Glória a Deus. Mas eu escrevi algo aqui, é perversão da lei de Deus, fazendo a lei de Deus a seu favor, distorcendo a verdade. Ou seja, a iniquidade é para os devassos, para aqueles que querem mentir, que querem adulterar, que querem se prostituir. Vai dizer: Deus disse na sua palavra que eu posso fazer isso. Glória. Pastor, isso não existe não. Existe não, pode ter certeza. Transgressão. A transgressão já é diferente. É a quebra da lei. Ou seja, ele não usa ela a seu favor, ele quebra conscientemente que está quebrando. Ou seja, na Bíblia vai dizer: sujeitai, mulheres, aos vossos maridos. Aí é a quebra. É uma quebra da lei de Deus. Ele deu essa lei à mulher.
mulher. Glória a Deus. Homem, ame tua esposa. Ele não ama, ele quebra uma lei de Deus. Glória a Deus. Mas eu escrevi algo aqui. E isso é caracterizado rebeldia do homem e mulher contra a santa palavra de Deus. Por que, pastor? Porque não está escrito? Por que você só crê que está escrito que você vai vencer? Por que você só crê que está escrito que você é melhor? Por que você só vai crer que está escrito que ele lhe escolheu? E não a obediência à sua Glória palavra. a Deus. Glória a Deus. Alguém me arruma um pouco d'água, por favor. Glória a Deus. Pecado. Olha, você entendeu? Iniquidade, transgressão e pecado. Pecado vai dar a entender de errar o alvo, sair da linha, errar a seta, Glória. não enxergar o caminho. Pecado. Aleluia. Ou seja, foi apenas necessário um único pecado. Olha a consequência do pecado no mundo. Glória. Obrigado, Luiz. Glória. Olha só a consequência de um pecado no mundo. Ou seja, a consequência que nós vivemos hoje é a consequência do pecado de Adão. Glória. Certo? Aleluia. Foi necessário apenas um pecado. Olha a consequência. Afetou a natureza humana, afetou o cosmos, afetou a humanidade. Por quê? O homem, ele não tinha conhecimento do mal. Ou seja, o homem, ele era bom, perfeito. Pastor, como é que o senhor pode dizer que o homem era perfeito? O senhor está lá? Não. Mas Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é, irmão? Não. Aleluia. Então o homem era perfeito, tido das suas faculdades de Deus. Ou seja, o homem não herdou poder, o homem não herdou onisciência, onipotência, mas ele herdou amor, perdão, misericórdia. E isso o homem perdeu. Ou seja, o homem hoje ele não tem misericórdia de outro. Se você passar na rua e ver alguém, ou seja, eu digo porque eu vejo na televisão, um cara foi assado, levou 2 tiros na cabeça, joga ele na calçada, o povo passava, ele socorro, o povo passava, que nada, tô fora. Ou seja, o homem não tem misericórdia do homem. Glória. Glória a Deus. Certo? Aleluia. Amor. Sabe por que nós não amamos o próximo? Porque nós não amamos dentro da nossa casa. É simples. É simples. Quando você não demonstra amor para com aqueles que você convive, pai, mãe, filho, primo, tio, cunhado, vem lá. Como é que você vai demonstrar para aquele que não tem nenhum tipo de grau parentesco a proximidade com tu? Eu expliquei aqui. Amar o africano lá na África, o assírio, amar o japonês é fácil. Você não está perto dele para ele fazer coisa que lhe desagrade. Agora amar os da tua casa é mais complicado. Mas não é isso que eu vou dizer. Glória. Glória a Deus. Ou seja, a consciência de pecado, a cristandade perdeu. Ela não tem mais uma concepção de pecado. Ou seja, nós temos assim, ou seja, se eu vi alguém roubando, está pecado, Jesus. Mas se eu vi alguém mentindo, não é tão pecado tão grave assim, o que é que tem? Glória. Aí eu vi alguém se prostituindo. Aí você olha e diz, vou dizer o pastor. Glória. Aí você faz o quê? Odeia, não perdoa. Ou seja, para você pecado é aquilo que você entende. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos uma consciência, uma ideia de pecado como o mundo. Ou seja, aquele que usa droga, você nem chega perto. Aquele que é assassino, você nem passa, não dá nem um bom dia. Porque nós temos aborto. Ou seja, se você souber que uma mulher abortou, o que conversa com essa mulher? Porque nós temos uma falsa ideia de pecado. Pecado para mim e para você é aquele que está à vista. Ou seja, todo e qualquer pecado que ofendeu a glória de um Deus santo é pecado. Glória a Deus. E Aleluia. nós não temos que olhar o pecado dentro da igreja como o mundo olha os crimes, drogas, abortos, assassinos. Não podemos fazer assim. Por quê? Porque veja que a igreja ela está assim. Para ela, pecado é aquilo que ela entende, o que a sociedade diz que é. Glória a Certo? Deus. Glória. Ou seja, são ideias morais do mundo. E você não pode ir por eles.
Porque qualquer ato contra um Deus e suas leis ofendem a um Deus santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E você tem que tratar com o seu pecado. Ah, ninguém sabe, ninguém viu. Você tem que tratar com ele. Porque ele vos achará. Você sabia que seu pecado vai lhe achar? Ele vai lhe encontrar. E você será envergonhado. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dizer alguns tipos de pecados aqui que a igreja pratica. Pastor, a igreja pratica pecado. Glória a Nem Deus. conta. Glória a Deus. Primeiro tipo de pecado, atos, que resume em obras práticas, ou seja, aquele pecado que você pratica. Mentira, carrega o que é dos outros, maltrata, ofende. São pecados visíveis. Mas e os pecados que você não vê? Já pode... Pastor, existe pecado que tu vê? Existe. Glória. Pensamentos. Pensar, cobiçar, odiar. Tudo isso são pecados do coração. Já viu para onde vai, hein? Glória. E omissões. Você sabe o que quer dizer a palavra omissões? Você que é omisso. Ou seja, você será julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você pensa e por aquilo que você deixou de fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai ter poder de julgar tudo isso, pastor? Vai. E como vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas como eu gosto de fundo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deixa eu botar aqui para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Ou seja, Romanos 6:23 vai dizer, não precisa abrir não, irmão, você não vai. Glória. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o salário para você que pratica, para nós que praticamos. Porque o salário do pecado é a morte. Porque Abacuque 1:13 vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Glória. Aleluia. E a consequência, Isaías 59. Glória. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu agravado, ou seja, nem o seu, a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos que não possa ouvir. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Glória. Glória a Deus. Consequência, a gravidade de um pecado. Glória. Mas você não tem mais tanta gravidade, você não vê assim. Né? Por quê? Eu olho para você e vejo esse rostinho tão bonitinho. Você passou creme, maquiagem, passou um perfumezinho da Boticário. Eu vejo que ele vai enrugar no inferno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai. Não duvide. Do mesmo jeito que você crê em céu, existe o inferno. Glória. E se você não tratar, se você não enfrentar, se você não passar a viver combatendo o pecado, é para lá que você vai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, a igreja ela trata o pecado como algo religioso, litúrgico. Aleluia. Aí eu pequei hoje eu vou ali, dou uma esmolinha, e aí tá tudo certo, eu vou ali, dou uma cesta básica, eu vou ali, dou uma palavra, eu vou ali, faço um culto, eu vou ali, faço uma oração e Deus me perdoa. Não, não é assim. Você tem que confessar o seu pecado. Glória. Aleluia. Você tem que combater ele. Por isso a igreja falha. Por isso a igreja não avança. Porque ela acha que aquilo que ela faz não é pecado. E isso deixa de confessá-los. Fazendo assim, pecador. Porque Deus perdoa pecado, se você não sabe.
Glória a Deus. Mas ele não apenas perdoa o pecado do adultério, assassino, prostituição, roubo, não. Ele perdoa até a mentirinha que você disse hoje. Até você se levantou hoje, não deu glória a Deus, nem rendeu-lhe graças, nem dobrou o seu joelho para agradecer pelo seu Deus, você já pecou. Glória a Deus. Ou seja, mas mesmo o pecado perdoado, ele traz consequências. Glória a Deus. Você sabe disso. Ah, mas não fui perdoado? Você foi perdoado para ir para o céu. Aqui você paga por ele. Glória a Deus. Glória a Se Deus. você foi perdoado hoje, morrer daqui a 5 minutos, já foi, né? Pelo menos foi para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, pecados ocultos. Sabe o que é pecado oculto, né? Aquele ninguém viu. Glória. Pecados não confessados. Ixi, se eu pudesse revelar nesse telão o coração de alguns aqui. Aleluia. Glória. Pecados não abandonados. Oxe, pastor, como é que existe isso? Existe. Você se converteu, fala no nera, louva, prega, mas você ainda continua praticando. Pecado não abandonado. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 28:3 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa alcança misericórdia. Ou seja, se você está encobrindo, se você está fazendo de tudo para que ninguém descubra, Aleluia. ele vai lhe achar. Glória a Deus. Ele vai lhe achar. Ele encontrará. Ele encontrará. Deus. Glória a Deus. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, não se deixe encarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a mostra do Senhor vai dizer: de Deus não se zomba, não se escarnece. Nós estamos escarnecendo de Cristo. Pecamos, fazemos coisas erradas e achando que Deus não vai ver. Pensando que Deus é um Deus tolo, um Papai Noel. Uma criança que você diz: não, filho, desculpa, o papai lhe pirulito, ele vai. E se esqueceu. Aleluia. Não brinque. Olha, o pecado é uma semente. E um dia você colherá. Porque o que você planta, vai colher. Se você faz escárnio com Deus, você vai colher. Vai colher. Glória a Deus. Ou se não, já está colhendo. Só não percebeu. Aleluia. Porque é tão santo aos seus olhos, né? Tão homem de Deus, mulher de Deus, religioso. E é. Qual a importância que você dá ao seu pecado? Ou seja, você pratica o pecado. Muitos aqui praticam alguns pecadinhos assim, né? Outros praticam mais grave, mas assim, eu não sei então. Como você enfrenta, como você encara o pecado? Glória. Como você trata com ele? Você trata ele com seriedade? Você trata com ele como se fosse a porta do inferno? Você trata com ele assim? Ou você trata com ele como anda para debaixo do tapete? Outro dia eu vejo, outro dia eu peço, outro dia eu confesso. Você trata assim? Não faça isso. Glória a Seu Deus. pecado é grave. Glória a É Deus. muito grave. Aleluia. Então cuidado com o que você anda plantando. Se você não colheu, vai colher. Eu vou lhe contar a história de um homem na Bíblia que ele, né, tentou encobrir o seu pecado. Meu irmão. Glória. Aí ele se esqueceu de um atributo de Deus chamado onisciência. Que atributo é esse? Esse é o atributo que Deus está aqui, contemplando tudo que é para ele. Mas aqui também, ele está lá na Antártida e tem o pinguim dando a luz. E ele está lá controlando o parto do pinguim. Aleluia. Glória a Deus. Isso chama onisciência. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Aleluia. E ele contemplou o seu pecado de manhã, na semana passada. E 2 anos atrás, ele contemplou, você estava lá, e ele estava ali, e ele observando, e ele dizendo, filho, pai, filho, abre os olhos, e você, aqui é massa, Glória. aqui é bom, eu gosto de pecar. Pastor, eu não disse isso não, se o coração falasse. Glória. Ou Aleluia. seja, trate o seu pecado antes que eles vos achem. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode não ter encontrado ainda, mas com certeza ele encontrará. Glória.
Agora eu quero que você abra a Bíblia em 2 Samuel 11. Aí eu quero que você abra para você me acompanhar comigo. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Aleluia. Misericórdia mesmo. Amém. Você vai ver um homem que não tratou com o seu pecado. 2 Samuel 11. Aleluia. Amém? Posso começar? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde, Davi se assentou-se no seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, e esta era muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio a ele, e ele deitou-se com ela, pois já estavam purificadas suas imundícias. Então voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu uma carta dizendo: põe Urias à frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui não é nada mais, nada menos que Davi, o maior profeta, o maior poeta, o maior monarca que até hoje é imitado. Todo cristão, quando se converte, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Porque essa palavra vem de Davi, um dos maiores monarcas, mais imitados da época. Glória a Deus. Que quando os soldados saíram à guerra, era praxe o rei junto com os exércitos. Mas ele ficou em casa, de bobeira, né? Tinha nada para fazer, passeando pelo palácio, e aí viu uma mulher. E ela era linda, muito formosa. E Davi perguntou quem era. Glória. Aleluia. Amém? Amém. E Davi perguntou quem era. E eles disseram: porventura esta não é Batseba? Até aí tudo bem. Filha de Eliá? Até aí tudo bem. Mulher de Urias, casada. Aleluia. Glória a Deus. Casada. O nono mandamento do Decálogo vai dizer bem assim: não adulterarás. Glória. E ele vai e deita-se com ela. Ou seja, quando ele a vê, ele já vai quebrar o 8º mandamento do Decálogo. Ele a cobiça. O 8º mandamento do Decálogo vai dizer: não cobiçais nada do teu irmão. Glória. Aleluia. No 9 ele vai quebrar o 9 agora. Adulterou com ela, porque ela é uma mulher casada. Glória. Mas até aí tudo bem. Davi não tratou com o seu pecado, ele pecou. Ele cobiçou, ele adulterou e assassinou o marido dela. Glória. O 4º mandamento de Decálogo vai dizer: não matarás. Quebrou 3 pecados, quebrou 3 leis de Deus. Glória. Aleluia. Mas sabe o que Davi fez? Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel 11:15 ele vai dizer que concebeu ela, ou seja, quando ela se purificou das suas imundícias, ele a mandou para casa. Mas quando ela chegou em casa, descobriu que estava grávida. Glória a Deus. E Deus, ele a tentou matar. Porque, e agora? O marido está na guerra. Todo mundo viu quando ela entrou na minha casa.
Então vão dizer, ela está grávida de mim. Manda chamar ele, manda chamar o marido para que ele se deite com ela, e assim o meu pecado fica encoberto, ninguém vai saber. Só que o tiro saiu pela culatra. O soldado era tão fiel que ele disse: nem com a minha mulher eu consigo dormir, porque eu estou preocupado com a guerra, meu senhor. Então Davi intentou um plano. Escreveu uma carta para Joabe e mandou pelo próprio Urias. Já pensou se ele fosse curioso? Se ele não fosse tão fiel e tivesse abrido a carta, não tinha morrido. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, Davi começou a articular planos para poder encobrir o seu pecado. Como não funcionou a mulher, ele ter se deitado com ela, então ele agora vai ter que matar para cobertar o seu pecado. Por quê? Porque na lei vai dizer que se a mulher for viúva, pode casar novamente. Glória a Deus. Então veja que ele não vai sair da lei de Deus. Ele vai quebrar toda a lei conhecendo-a. Como você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque lá em Êxodo 14, 20, 14 vai dizer: não adulterarás. No 17 vai dizer: não cobiçarás. E no 13 vai dizer: não matarás. Glória. Quebrando assim a lei de Deus. Cuidado. Não pense que o seu pecado vai ficar encoberto por muito tempo. Não vai. Glória Glória a a Deus. Deus. Não vai. Cuidado. Vigie para que você não pratique e depois tente esconder, que nem Davi. Talvez essa palavra seja preparando alguns para o futuro. Glória. E outros já estão na prática. Glória. O problema é que ele ainda está no início. Então, ei, não cobice aquela mulher, não é tua. Não cobice. Aleluia. Pastor, aí é pecado cobiçar, é? Jesus vai dizer: olha, se antigamente, para que uma mulher fosse tida como adúltera, ela tem que ser pega em adultério. E ela era morta por isso. Hoje Jesus vai dizer que o pecado de adulterar, se você só olhando, já é digno de morte. Cuidado com a mulher que você olha. Aleluia. Oh, glória. Cuidado com os varãozinhos que vocês olham, mulheres. Aleluia. Cuidado. É um ator. Os olhos é a candeia da alma. É verdade. Aleluia. Aleluia. Cuidado, filhos. O problema é que nós não damos tanta gravidade para pecados que nós praticamos. Aleluia. Mas o pecado vai achar Davi. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que eu escrevi o esboço na hora. O homem que não tratou com o seu pecado, nem confessou o seu pecado, e isso teve consequência. Ou seja, a quebra do 8º, do 9º e do 4º mandamento do decálogo. Ou seja, ele vai tentar esconder o seu adultério, mandando matar Urias. Glória a Deus. Ou seja, Aleluia. assassinou o marido de Batseba. Ou seja, Davi cobiçou